Esta iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido no âmbito do Programa 34 da Fundação Renova e consiste em atender o projeto de apoio à defesa civil, Comitê Gestor de Risco, Núcleos Comunitários de Proteção em Defesa Civil e Escola Segura, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz dos Calvados. Os conteúdos se referem às temáticas relacionadas à redução de riscos de desastres e gestão de riscos de desastres, replicadas em forma de oficinas virtuais nas comunidades e escolas participantes do projeto. Programa de Preparação para Emergências Ambientais, Projetos de Apoio à Defesa Civil, Oficina de Capacitação, Primeiros Socorros Psicológicos para Cuidadores de Crianças em Situação de Desastre, Módulo 3, ano 2020-2021. Eu sou a Roberta Dutra, psicóloga, especialista em redução de risco de desastres, e preparamos esse material para professores e funcionários das escolas participantes do projeto de apoio à defesa civil. Programa da oficina. Seção 1, Introdução. Seção 2, Apresentação. Seção 3, O que são os primeiros socorros psicológicos para crianças. Seção 4, Reações das crianças frente a situações de emergência. Seção 5, Identificação de crianças que necessitam de primeiros socorros psicológicos, princípios de ação em primeiros socorros psicológicos. Seção 6, Contato inicial com crianças angustiadas. E seção 7, Comunicação com as crianças. Seção 1, Introdução. As crianças vivenciam situações de abuso, negligência, violência e exploração em todos os países do mundo. Milhões de crianças são afetadas e muitas mais estão em risco. Por isso, a proteção às crianças é uma prioridade nos contextos do desenvolvimento e humanitários. Por esse motivo, os primeiros socorros psicológicos para cuidadores de criança em situação de desastre devem ter uma abordagem baseada nos direitos de cada criança à proteção e cuidados, idealmente por suas próprias famílias e em um ambiente seguro. É importante fortalecer sistemas comunitários e familiares para a proteção às crianças e haver uma conexão com órgãos de apoio, como governos e agentes da sociedade civil. Proteger as crianças para reduzir o sofrimento é parte integral desta abordagem. Seção 2, Apresentação. Esta ferramenta foi desenvolvida para apoiar pessoas que estão diretamente lidando com crianças, dado que existe uma demanda crescente de conhecimentos e habilidades para equipes de campo que trabalham no apoio imediato a crianças em situação de emergência. O objetivo desta oficina é empoderar os professores, funcionários e cuidadores com competências e conhecimentos para prestar primeiros socorros psicológicos às crianças e famílias. O que são primeiros socorros psicológicos para crianças? Nossa oficina de hoje ela está baseada no material de referência do projeto Esfera, relacionado à ajuda humanitária, o Guia IASC de Saúde Mental, a proteção para crianças e adolescentes da Save the Children, entre outros, que temos aí para a gente poder trabalhar em base a essas ferramentas que já estão testadas, mundialmente. Então, os primeiros socorros psicológicos para crianças são uma resposta de suporte às pessoas em situação de sofrimento e com necessidades de apoio. Os primeiros socorros psicológicos contemplam a prestação de apoio e a atenção prática, a avaliação de necessidades e preocupações, a ajudar as pessoas a avaliar suas necessidades básicas, como, por exemplo, comida e água, a consolar as pessoas e ajudar a tranquilizá-las, a ajudar as pessoas a ter acesso à informação, serviços e apoio social, e também proteger as pessoas contra maiores males. E quando prestar primeiros socorros psicológicos? Durante uma situação de emergência ou imediatamente depois de um desastre, como parte do desenvolvimento de capacidade de preparação mediante desastres em áreas propensas a situações de emergência, durante ou depois de um desastre ou emergência que afeta um grupo de crianças, e também como imediata intervenção com crianças que foram vítimas de abuso sexual, físico ou negligência. Por que prestar primeiros socorros psicológicos às crianças? Nas emergências ou desastres, crianças reagem e pensam de forma distinta à dos adultos.
Elas têm capacidades e necessidades específicas de acordo com a sua idade. Elas são vulneráveis aos efeitos adversos devido a seu tamanho corporal e os vínculos sociais e emocionais com seus cuidadores. Vamos ver então quais as crianças que necessitam de primeiros socorros psicológicos? Nem todas as crianças requerem primeiros socorros psicológicos. Igual que os adultos, algumas crianças enfrentam bem as experiências difíceis. Mais adiante, exploraremos como reagem as crianças diante de acontecimentos estressantes e como identificar as crianças que se encontram em estado de angústia e que podem requerer primeiros socorros psicológicos. E quem pode prestar primeiros socorros psicológicos? Profissionais capacitados no tema, pessoas que trabalham diretamente com crianças, professores, educadores, trabalhadores sociais, brigadista, entre outros, e toda pessoa que trabalha para oferecer suporte às crianças em situação de emergência ou desastres. Vamos ver agora as reações das crianças em uma situação de emergência ou desastre. E quais são as reações comuns em todas as faixas etárias? Sinais de medo diante de uma nova ocorrência do evento, preocupação de que seus entes queridos ou elas mesmas possam ser machucadas ou separadas, reações ao ver sua comunidade destruída, reações mediante separação de seus pais, irmãos e familiares, alteração do sono e choro. E como é o desenvolvimento cognitivo de crianças de 0 a 3 anos? Elas não têm ou têm linguagem limitada, se comunicam através da linguagem corporal, muito pouca ou nenhuma compreensão de uma emergência ou desastre. Contato físico para elas é igual a um consolo, um acolhimento. E a maior ameaça para uma criança é ficar abandonada. E por quê? Um exemplo, de caso de uma criança de 0 a 3 anos. Elina, de 2 anos, esteve em um acidente de trânsito. Ela e seu pai ficaram feridos. Os outros passageiros saíram ilesos, mas em choque. Durante várias semanas, depois do acidente, Elina se recusou a sentar-se em um automóvel e se sentia nervosa ou agitada no trânsito. As reações comuns se apegam mais aos seus pais, regressão do comportamento a uma criança menor, mudanças nos padrões do sono e alimentação, choro e irritabilidade, tem muito medo de coisas que antes não tinha. E quais são as reações comuns nas crianças de 0 a 3 anos? Hiperatividade e falta de concentração, mudanças em suas brincadeiras, pouco ou nenhum interesse em brincar ou somente por breve período, e as brincadeiras são repetitivas. Brinca mais agressivamente e de maneira violenta, e são mais antagônicas e exigentes que antes, muito sensível à maneira como reage aos outros, aos demais. E as crianças de 4 a 6 anos, como é o seu desenvolvimento cognitivo? Ela tem uma linguagem, mas uma compreensão muito limitada do mundo. Tudo é centrado em suas experiências pessoais. Não compreendem as consequências das emergências. Ainda dependem por completo das reações de seus pais. E ainda que se preocupa da morte, não compreendem que quando uma pessoa morre, nunca mais voltará. E também tem pensamento mágico. Exemplo de um caso de criança de 4 a 6 anos. Após o terremoto de Ban, no Irã, o pai de Ágata, uma menina de 6 anos, ficou seriamente em choque. De pai gentil e brincalhão, ele se tornou imprevisível e irascível, batendo em Ágata por pequenas coisas. Ágata, uma criança feliz e curiosa, ficou em silêncio, chorou com facilidade e agarrou-se à mãe o dia todo. Um dia, na hora de dormir, ela disse à mãe: "Quero que o papai seja meu papai verdadeiro de novo." Então vamos falar agora das reações comuns das crianças de 4 a 6 anos. Elas apegam-se a seus pais ou outros adultos, têm regressão ao comportamento de uma criança menor, por exemplo, chupar os dedos. Ela deixa de falar, fica inativa ou hiperativa, deixa de brincar ou tem brincadeiras repetitivas,
desenvolvem ansiedade e preocupação de que aconteça coisas ruins, tem transtornos do sono, inclusive pesadelos, tem mudanças nos padrões de alimentação, confunde-se facilmente, tem problemas para concentrar-se bem e assume papéis de adultos, além de ter irritabilidade. E as crianças de 7 a 12 anos? Como é o desenvolvimento cognitivo delas? Elas ainda pensam de forma concreta, mas também começam a pensar de maneira mais abstrata e lógica. Elas têm a compreensão mais profunda de como se vinculam as coisas, tais como causas e efeitos, os riscos e as vulnerabilidades. Estão também interessadas nos fatos concretos. Compreendem que a morte é para sempre, assim como a perda também. Falam das mudanças. Dividem o mundo em opostos, bem e mal, certo e errado, recompensa e castigo. E têm pensamento mágico. Um exemplo de caso de crianças de 7 a 12 anos. Quando Mel tinha 9 anos, ela ficou com sua tia depois que seus pais se divorciaram e foram trabalhar em outra parte do país. Mel disse: "Se eu fosse uma garota melhor, meus pais não teriam se divorciado. Eu tenho que trabalhar muito na escola para que eles se sintam orgulhosos de mim e voltem a ficar juntos." Vamos então ver agora o desenvolvimento cognitivo dos adolescentes, que é a transição de criança para adultos. Tem a busca pela sua própria identidade, ainda apegado à família, mas os amigos são mais importantes. Tem uma compreensão das expectativas dos demais, compreendem as consequências para si e para os outros, tem um crescente sentido de responsabilidade misturado com culpa e vergonha. E um exemplo, de caso de adolescentes. Quando Diego tinha 13 anos, os rebeldes atacaram sua aldeia e seus pais foram mortos, mas Diego e suas 2 irmãs conseguiram se esconder. Eles fugiram e foram resgatados por soldados do governo, que os levaram para um acampamento. Eles tentaram encorajar Diego a participar das atividades juvenis, mas ele se recusou. Como posso jogar futebol se agora sou o homem da família? As reações comuns dos adolescentes. Sentem dor intensa, se sentem coibidos ou culpados e envergonhados por não poder ajudar as pessoas feridas, mostram excessiva preocupação pelas outras pessoas afetadas, podem voltar-se para dentro de si mesmo e sentir autocompaixão, têm mudanças nas relações interpessoais, ficam mais dispostos a correr riscos, comportam-se de forma autodestrutiva, evasiva e agressiva, experimentam grandes mudanças em sua concepção de mundo, têm sentimento de desesperança sobre o presente e o futuro, e têm atitudes desafiantes contra as autoridades e pais. E por final, começam a recorrer às más companhias para socializar-se. A forma de reação das crianças depende da idade, da etapa do desenvolvimento, de como reagem aos demais, em especial aos pais e cuidadores, o que viveram, quais foram as experiências e quais as experiências prévias, como abuso, violência familiar e abandono. Então, para fechar essa sessão, as experiências que afetam as reações das crianças de uma maneira geral, é a perda de um ou mais membros da família ou amigos, ver corpos gravemente feridos ou cadáveres, membros da família que continuam desaparecidos depois do evento, inclusive quando os corpos não foram recuperados e presume-se que estejam mortos, adoecer-se ou lesionar-se por causa do desastre ou acontecimento, não poder evacuar com rapidez em uma situação de potencial morte, ficar preso, ter uma evacuação tardia, a perda do lar, da escola e dos seus pertences, também a perda dos seus animais de estimação e as experiências prévias com perdas e acontecimentos estressantes, além das outras dificuldades. Agora, nessa sessão 5, vamos fazer um trabalho da identificação de crianças que necessitam de primeiros socorros psicológicos e quais são os princípios de ação em primeiros socorros psicológicos. As crianças com alto risco de sofrer fortes reações são as que foram separadas das suas famílias ou cuidadores, as que viram seus entes queridos
ou outras pessoas sair da situação machucados ou mortos, as que sofreram danos físicos, as que se sentem ameaçadas, as que estão preocupadas ou consternadas porque seus pais ou cuidadores também estão preocupados ou afligidos, e as que se sentem culpadas por sobreviver quando os outros morreram. E quais são as crianças com sinais óbvios de angústia? As crianças com sinais óbvios de angústia têm sintomas físicos de desconforto como tremores, dores de cabeça, perda de apetite e dores no corpo. Elas choram muito, estão histéricas e em pânico, são agressivas e tratam de provocar danos aos demais, batem, chutam ou mordem, se agarram constantemente a seus cuidadores. Continuando, as crianças com sinais óbvios de angústia. Elas parecem confusas ou desorientadas, estão retraídas ou muito paradas, com pouco ou nenhum movimento, se escondem ou se esquivam de outras pessoas, não respondem a outras pessoas e nem falam. E elas estão com muito medo. Uma coisa muito importante que a gente tem que reparar é a questão cultural, Quais são os comportamentos culturalmente específicos para a gente poder também dar o suporte e o acolhimento que não fira a dignidade da criança. E os pais e cuidadores também se sentem angustiados, E aí a gente também pode saber, quais são os sinais óbvios de angústia nos pais e nos cuidadores. Pais e cuidadores em estado de angústia, eles podem ter as mesmas reações das crianças, mas talvez não podem cuidar de si mesmo ou de seus filhos. E também as suas reações dependem também como é a sua cultura, como que ele está inserido dentro da sua cultura para demonstrar ou não esses estágios de angústia. Agora vamos ver os princípios de ação em primeiros socorros psicológicos para crianças. O primeiro é observar. Em seguida, temos que escutar. E após escutar, temos que nos conectar. Vamos falar um pouquinho do observar. Verificar a segurança, buscar crianças com necessidades básicas óbvias, buscar crianças, pais e cuidadores com reações de estresse agudo. Escutar. Aproximar-se das crianças, pais e cuidadores que podem necessitar de apoio. Perguntar sobre as necessidades e preocupações das crianças, pais e cuidadores. E também escutar as crianças, seus pais e cuidadores e ajudar a tranquilizá-los. Conectar. Ajudar as crianças e sua família a satisfazer suas necessidades básicas e ter acesso a serviços. Ajudar as crianças e suas famílias a enfrentarem seus problemas. Proporcionar informação. Conectar as crianças com suas famílias e colocá-las em contato com o apoio social. Uma coisa interessante é que a maioria das crianças elas se recuperam bem se elas são reunidas com seus pais e cuidadores, se elas têm suas necessidades básicas atendidas, se sentem seguras e fora de perigo e se recebem apoio como primeiro socorro psicológico para a criança. É super importante estar atento a esses pontos para poder assegurar e garantir esse acolhimento a essas crianças que acabam de passar por uma situação traumática, porque isso ajuda a não desenvolver possíveis traumas mais adiante, E é importante a gente também entender, quais são as crianças que podem necessitar desse apoio adicional, No caso, aquelas que permanecem muito angustiadas, por mais que já tenha recebido todo esse acolhimento, essa escuta, esse acompanhamento, As que sofrem mudanças drásticas de personalidade e comportamento, isso tem que estar tem que estar atento a isso. As que não retornam à sua vida cotidiana, que permanecem aí nessas questões, As que se sentem ameaçadas e as que correm o risco de provocar danos a si mesmas ou a outras pessoas. E atenção, se uma criança está em estado de angústia aguda, evite deixá-la sozinha.
permaneça com a criança até que passe a reação ou até que consiga assistência de outras pessoas, até que consiga um apoio também junto com você. E a quem as crianças devem ser encaminhadas? Se uma criança tem ansiedade aguda, ela deve ser encaminhada à atenção de um profissional. E quais são as opções que estão disponíveis em sua área ou região? É sempre importante a gente ter isso, né, já triado, isso já num banco de informações, para caso aconteça algo, a gente já acessar essa rede, né, de profissionais. Então, agora nessa sessão, vamos ver como a gente deve fazer o contato inicial com crianças angustiadas. É importante a gente resgatar, né, aqueles princípios de ação em primeiros socorros psicológicos para as crianças. Estão lembrados? Observar, escutar e conectar. Vamos resgatar, né, esses 3 princípios para a gente poder identificar, né, as crianças angustiadas e como que é o contato inicial com essas crianças, na verdade. Então vamos falar do observar, né? Aproximação das crianças e suas famílias. Para atender às suas necessidades básicas, apresentar-se e explicar quem é você, o que faz e por que você está ali, né? Ter muito cuidado para usar o termo psicológico, porque isso remete a um desconforto muitas vezes para a criança ou para o familiar. Então, usar com muito cuidado, né, esse termo. O princípio escutar, né? Aproximação das crianças também e suas famílias. Quando a criança é pequena, né? O ideal é a gente sentar ao lado dela ou ajoelhar-se para que ela fique da mesma altura, né? Que você fique da mesma altura que ela. Isso é uma forma também de acolhimento, né? De não mostrar nenhuma ameaça, né? Para a criança, para que ela se sinta mais segura. E se for apropriado na cultura, né, dela e na sua, é importante tocar a mão no ombro da criança ou segurar a própria mão da criança suavemente enquanto ela fala, porque dá também essa demonstração, né, de acolhimento, né, de tranquilidade. E o escutar, né, é muito importante na conversa inicial, porque a ideia é que você, ao escutar, você compile as informações sobre a situação, né? Por isso é importante estar muito atento a essa escuta, né? Que você seja amável e não fique fazendo muitas perguntas, não fique indagando, deixa a fala vir, né? Fale pausadamente e calmamente, escute com cuidado e concentre-se, porque isso vai ajudar muito. E seja respeitoso e compassivo. Reúna-se com a família com confiança, isso também é muito importante. Nos princípios, né, de primeiro socorro psicológico, o escutar, né, na conversa inicial, é importante também você solicitar a permissão dos pais ou cuidadores antes de falar cuidadosamente com as crianças, para mostrar confiança, que você é uma pessoa que está ali para ajudar, né? E também ficar atento quando essa regra não se aplica, né? Às vezes a gente não pode falar com os pais porque às vezes eles são os próprios geradores dos traumas e medos das crianças. Então tentar diretamente com a criança encontrar esse espaço seguro. E aí, no escutar ainda, né? A gente tem que ter muita atenção, né, nessa conversa inicial, de ter paciência, de aceitar e reconhecer as emoções que estão surgindo, né? De dar esperança a essa criança, de identificar as necessidades mais imediatas e abordá-las, e de proporcionar informação precisa, além de colocá-las em contato com seus provedores de serviços. Também não podemos nunca deixar de lado, né, essa consciência de gênero. O que isso significa, né? Na verdade, a consciência de gênero, ela nos ajuda, né, ou facilita a gente na abordagem com as crianças, né? Quando a gente vai se comunicar com as crianças e com as suas famílias, é sempre importante você estar em dupla, né? Sempre ter uma mulher e um homem para poder facilitar esse acesso, porque às vezes se você está dando atendimento a uma família e a mãe, e você é homem e a mãe tem alguma restrição, às vezes ela pode se sentir envergonhada ou constrangida de falar com um facilitador ou com quem está fazendo essa abordagem, se for homem. Então, se você tem uma companheira
uma dupla feminina, ela pode se sentir mais segura para falar com você. Assim mesmo com as crianças, né? Então, sempre bom trabalhar em dupla, sempre um homem e uma mulher, para garantir também essa consciência de gênero. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como a gente faz a comunicação com as crianças, né? Sempre usando os princípios, né, de primeiros socorros psicológicos, os 3 princípios: observar, escutar e conectar. Então, como que a gente, em base aos princípios de primeiros socorros psicológicos, o observar, como que a gente tem que tratar o tema da comunicação com as crianças em estado de angústia? O ideal é a gente ajudar as crianças a sentir-se tranquilas, falar em tom suave e calmo, sentar ao lado dela ou ajoelhar para que fique na mesma altura, manter contato visual ou outro contato se for apropriado, no caso segurar a mão, botar a mão no ombro, dependendo da cultura de cada criança e a sua cultura, e centrar a sua atenção em coisas no entorno que não provocam angústia, garantir que aquela criança esteja segura e tranquila, para que você consiga se comunicar com ela. Então isso tudo tem que ser observado. E ainda você precisa respirar tranquilamente para que a criança também veja na sua expressão corporal essa tranquilidade e se sinta confiante para poder receber esse contato. Além disso, seja paciente. Para ganhar a confiança toma muito tempo. Às vezes é rápido, mas às vezes toma tempo. No princípio agora do escutar, né, é importante a gente praticar a escuta ativa, né? Prestar atenção no que a criança está trazendo, demonstrar que está escutando, incentivar a criança a falar, responder sem julgamento, né? Isso é muito importante garantir, né? E agora, nesse princípio escutar ainda, né? A gente precisa, né, dentro dessa escuta ativa, validar a criança, promover uma compreensão mútua, reduzir o estresse e a tensão, contribuir para resolver os problemas e melhorar a sensação de segurança e esperança. Agora vamos aprofundar um pouco mais sobre os 5 elementos de uma escuta ativa, né? Que são a total atenção, parafrasear, incentivar, perguntar e esclarecer e, por fim, resumir. Como nós podemos ter um enfoque atento? Não fale, somente escute. Bloqueie as distrações. Evite interromper. Seja consciente da sua própria linguagem corporal. Reconheça e controle suas próprias barreiras e gatilhos emocionais. Parafrasear. Repita as palavras-chave, seja um espelho da sua expressão, descubra ao invés de interpretar e tenha cuidado com as contradições verbais. Encorajar. Mostre afetos e sentimentos positivos. Estímulo verbal e não verbal. Perguntar e esclarecer. Faça perguntas abertas, por exemplo, onde estava quando ocorreu? Explore temas relacionados com as perspectivas e experiências das crianças. E evite pressionar. E por fim, o resumir. Reflita o que foi expressado pela criança ao longo da conversa. Identifique e reflita os pontos importantes levantados pela criança. Então chegamos à parte final da nossa oficina de primeiros socorros psicológicos para crianças, né? E a gente chega aí também a uma reflexão, né? Que os desastres e as catástrofes acontecem inesperada e repentinamente e podem ser definidas como situações ou eventos que superam a capacidade de recursos e assistência local, que causam grandes danos, destruição e sofrimento humano. Compreendermos e ajudarmos as pessoas afetadas também a compreender as respostas normais a eventos deste tipo pode fazer com que estas lidem de forma mais eficaz e adaptativa com os seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. Deixamos então aqui, finalizamos esta oficina com os nossos agradecimentos, né, a toda a nossa equipe do projeto
e esperamos que esse material contribua para o fortalecimento das ações de resposta, né, aos profissionais, professores e cuidadores e funcionários das escolas participantes do projeto de apoio à defesa civil.